Jeremias 23. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Glória a Deus. Jeremias 23, 29. Vamos nos concentrar em glória a Deus, aleluia. Pode dar mais um pouco de volume, por favor? Bem baixinho aqui. Som. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou. Vamos nos concentrar a ouvir a palavra, amém? Se concentre e tente não perder a atenção, tente não dividir a atenção, mas concentre-se em aplicar a sua atenção na palavra do Senhor, amém? Não converse com quem está do seu lado, não é momento. Você pode, com certeza, se você conversar, você vai perder o que Deus quer falar, o que Deus vai falar, e você também vai tirar a atenção de quem precisa ouvir. Então, concentre-se e permita que outros sejam ministrados com a palavra em nome de Jesus. Jeremias 23, 29. E diz assim, ó: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Vamos repetir? Vamos repetir? Bem, olha para cá. Eu acho que talvez se de vocês estiver diferente, a gente repete junto aqui, olhando para frente, tá? No 3, bem bonitinho, respeitando as vírgulas que tem aí. 3, 4, não, nós estamos no 3. 1, 2, 3. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Glória a Deus. Pode deixar nesse versículo por enquanto. Porventura a minha palavra não é como fogo. E hoje nós vamos entender que simbolismo é esse, como isso nos pega hoje, porque nós somos pentecostais, nós gostamos de falar de fogo, da figura do fogo, né? Amém? Só que muitos de nós, a maioria de nós, e quando eu falo de nós pentecostais, eu estou falando de fato dos pentecostais sérios ou de igrejas sérias, nós gostamos dessa figura do fogo num culto avivado, num culto pentecostal, né? Mas nós meditamos e refletimos pouco sobre a figura, sobre qual efeito o fogo tem quando o Senhor quer falar com a gente. Acende a luz ali. Nós temos que entender quais são os efeitos, qual é o papel do fogo na vida do crente. Amém? Em algum momento, a Bíblia vai dizer que ele é fogo consumidor. O próprio termo já diz, ele veio para consumir. Em várias vezes que vai mostrar que a Bíblia vai tratar de fogo, na maioria dos casos, essa figura do fogo não é uma coisa tão confortável, não é uma coisa tão gostosa de viver. Porque o fogo tem alguns princípios, ou a figura do fogo vai nos ensinar alguns efeitos que nós precisamos viver quando nós estamos no meio do fogo, ou quando o Senhor nos coloca no meio do fogo. Quando nós vamos falar do ourife que trata a prata, o ouro, e nós vamos falar agora especialmente da prata, para entendermos a simbologia. Você vai lá, você pega o ouro, pega a prata, vai até o ourife lá, para limpar, tá suja, para
prata ficou guardada, ou você achou a prata escondida. Aí quando você chega lá no ourife, ele vai pegar, sabe o que ele vai fazer com a prata? Ele precisa descobrir se aquela peça é de fato prata, ou se aquela peça é imitação. E sabe qual é a forma que ele faz isso? Pode deixar aqui. Pode deixar. Sabe qual é a forma como ele faz isso? Como? Pondo no fogo. Então ele vai pegar a peça, pôr no fogo, e no fogo ele vai descobrir se aquela peça é prata ou se aquela peça é uma imitação. Amém ou não amém? Tá dando para entender ou não? Tá mesmo? Estou sentindo o pessoal meio... Vamos louvar mais um louvor, não? Para não acordar? Para entrar no fogo? Amém ou não amém? Amém! Glória a Deus. Então, quando leva a prata, o ourife vai pegar e vai pôr, primeira coisa de todas, fogo. O que não é prata deixa de existir. Ó, presta atenção. Quando é levado para o fogo, o que não é prata deixa de existir. O fogo consome. Amém? Tá entendendo ou não? Vai começando a entender? Esse negócio, eu sou pentecostal. Vocês vão começar a estudar a Bíblia aqui nessa igreja, vai começar a ter mais Bíblia. O Senhor tem me incomodado de uma maneira absurda. Mas absurda. Como se eu tivesse... Eu tenho 35 anos, como se eu tivesse 40 anos atrasado. Na minha vida como pastor. Porque a palavra é a lenha para um verdadeiro avivamento. A palavra é a lenha para um verdadeiro avivamento. Mas o que significa? Não significa que todo culto nós vamos estar dando cambalhota, dando vida, igual Sonic, né? Cadê o Martinho igual o Sonic? Né? Se deixar, parece que vai ter culto que nós subimos na parede e nós dá a volta, né? Sem cair. Então, fogo. Mas o fogo, ele tem alguns papéis na vida do crente. Eu sou pentecostal, um pentecostal clássico. Vocês vão ouvir esse termo muitas vezes aqui na nossa igreja. Para saber diferenciar do que é um pentecostal clássico, do que é um pentecostal fake, do que é um pentecostal de congresso, de conferência. Né? Nós vamos estudar depois, vamos entender o que é o neopentecostal. Mas por que eu estou falando isso? Por que o senhor está falando isso? Qual a questão do pentecostal, essa coisa de pentecostal clássico? Nós lidamos com o pentecostalismo clássico com aquilo que é bíblico. Ou seja, o nosso pentecostalismo, o nosso poder, Quando nós tratamos como um poder que vem de Deus, ou que nós tratamos um poder, a unção, o fogo que vem do céu, é aquilo que nós nos referenciamos com o que é bíblico. Então, fogo, nós gostamos de fogo, vamos entrar no fogo. Toma cuidado, porque o fogo pode ser a sua morte como crente. Como assim, pastor? Porque talvez você não esteja preparado de fato para passar pelo fogo. E nós vamos entender isso agora, neste momento, hoje. Um crente, especialmente um crente pentecostal, ele gosta do fogo, mas ele precisa entender que fogo é esse. Não é fogo estranho. Não pode ser um fogo de mentira. Voltando para a figura da prata, chega lá com uma peça qualquer, uma corrente, um anel, uma aliança, o ourife vai pegar, tem que saber se isso aqui, porque está sujo, está escurecida, né? Está preto, de sujeira, o ourife não consegue distinguir. Opa, peraí, pode até ser, mas não dá para saber, por quê? Está muito sujo. Então, primeiro de tudo, fogo. Por que o fogo? O que o fogo vai fazer com essa peça? Primeiro, descobrir se é mesmo prata. Coloca no fogo. Suportou o calor do fogo, é prata. Aleluia. Suportou o calor do fogo, é prata. Sumiu, evaporou no fogo, até parecia prata, mas não é legítimo. O primeiro papel do fogo
é distinguir quem é de verdade. Primeiro papel do fogo é distinguir quem é real. Primeiro papel do fogo é distinguir quem está de verdade. Primeiro papel do fogo é distinguir quem está além das emoções. Primeiro papel do fogo é distinguir quem está além dos holofotes, do palco, das fotos legais. É distinguir quem está além do dia cheio, é distinguir quem está além dos momentos bons. O primeiro papel do fogo é distinguir, é separar quem são os de verdade e quem são aqueles que até parecem, mas não são. E a Bíblia fala disso o tempo todo. Nós falamos isso o tempo todo. Esses dias eu estava conversando numa mesa aqui, eu até comentei, né? Eu estava comentando com meu pastor amigo meu, que inclusive é meu primo, o pastor Maico. Nós conversando, e é maravilhoso o que Deus faz de singular na vida de cada um, que é tão parecido quando nós vivemos igreja de verdade. E lembra quando eu prego aqui, eu falo o tempo todo, eu falo, ó, o ambiente de adoração revela corações, hein? O ambiente de adoração revela os corações. E num dia que eu preguei isso aqui, a gente estava conversando, ele falou, cara, eu preguei a mesma coisa, só que ele falou, a graça revela corações. E é verdade. Qual? Lembra que nós falamos no domingo sobre multidão, seguidor, discípulo, amigo? O que o fogo faz com a gente? É glorioso viver o fogo do Espírito Santo. E quando nós vamos ver lá que ele batizará com o Espírito e com fogo, nós temos que entender, inclusive, qual é o propósito do fogo para nós. Ei, quando a gente fala assim, ó, aquele irmão, aquela irmã é cheio ou cheia, né, do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Porque ele cantou bem? Eu conheço pelo menos umas 5 pessoas. Se eu trouxer aqui e falar para a pessoa, finge que é crente, e cantar aqui, irmão, vai chorar, vai ter nego chorando, falando língua estranha. Vocês conhecem assim, gente assim também ou não? Não, é cheio de Espírito Santo. Por quê? Porque ele fala bem. Os talentos, a gente confunde, né? Parece, mas não é. Até parece, mas não é. E o que Jesus nos ensina? O que a Bíblia nos ensina hoje? Sobre a palavra, que é a lenha de um verdadeiro avivamento. É que quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, e especialmente para experimentar do fogo do Espírito, nós temos que entender pelo que nós vamos passar. Nossa, ela ou ele é cheio do Espírito, né? É, ou pelo menos parece, até vir a primeira prova, até vir a primeira dificuldade, até vir a primeira dúvida, até vir o primeiro desapontamento, até vir o primeiro, a primeira confusão, a primeira crise existencial, aí desanima, hein? Aí quer retroceder, aí quer voltar. Aí a igreja não é, mas não sei se é tão assim. Por quê? Porque o fogo é para provar, primeiro de tudo, quem é quem. Quem é de verdade. Quem é real. A palavra faz isso. Júlia, nós não conseguimos estender mais a palavra da videira no domingo. Mas quando nós falamos de palavra, a palavra tem o poder de fazer tudo. Lembra quando nós tivemos a campanha? Vamos repetir essa campanha logo, a campanha de cura, que nós pregamos sobre os milagres. Todo culto era um milagre de Jesus, foi maravilhoso aquilo. E nós pregamos várias vezes que a palavra era o ponto auge do milagre. Quando Jesus liberava a palavra, acontecia algo. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Só que a palavra, ela não é que ela não só faz milagre, ela faz tudo.
Lembra que falava a palavra da figueira? Presta atenção, isso é sobre avivamento, nós estamos pregando aqui sobre avivamento. O que é avivamento mesmo? Quem lembra do que tem da raiz da palavra avivamento? Da etimologia? Tornar a ter vida de novo, receber nova vida. Avivamento é ter vida dentro de você, não é parecer que tem vida, é mesmo ter vida dentro de você. Então essa hoje é uma palavra, é uma pregação, uma ministração sobre avivamento, só que não é avivamento da gente chorar, levantar, gritar, dar cambalhota, isso tudo é muito gostoso, eu adoro isso aí, eu amo isso daí, mas é uma palavra de vida, você vai chegar amanhã, vai lembrar dessa palavra, vai estar transformando você, levando vida para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, levando vida para o seu trabalho, é uma palavra que vai produzir vida em você. Lembra da palavra da videira? João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, corta. Mas todo fruto que está em mim e dá fruto, quê? Limpa. Amém ou não amém? E vós, que já estão limpos pelas minhas palavras. Videira, ramo, fruto e palavra. Nós vemos dois cenários, presta atenção, gente, dois cenários aqui. Os ramos que estão na videira e não dão fruto, e os ramos que estão na videira e dão fruto. Os ramos que estão na videira e não dão fruto é feito o quê? Corta. E os ramos que estão na videira e dão fruto é feito o quê? Limpa. De qualquer jeito, alguma coisa é feita, amém ou não amém? Sabe o que acontece aqui, meu irmão Silvestre? O lavrador ele vai usar uma ferramenta para corte e a mesma ferramenta para limpar. Sabia isso? A mesma ferramenta. Aí que vem o segredo da coisa. E como a gente sabe disso? Próximo versículo. Vós que estão limpos pelas minhas. Qual é a ferramenta que limpa? Qual é a ferramenta que corta? A mesma ferramenta que limpa para dar fruto é aquela que corta porque não presta. A mesma ferramenta que limpa para dar fruto é aquela que corta porque é infrutífero. A mesma ferramenta que limpa, a mesma palavra que limpa, que às vezes é doído, às vezes arranca pedaço, às vezes causa chaga, não é isso que a palavra diz? Que às vezes causa uma ferida. Ai, que palavra dura, eu não queria voltar com essa palavra para casa, voltar se sentindo menor, é difícil às vezes, né? Voltar se sentindo meio desprezível, às vezes é difícil, mas essa palavra que te limpa é para te fazer com que você dê mais frutos, que você frutifique, que você ainda pareça cada vez mais com Jesus. Mas olha, uma coisa é importante entender. A mesma palavra que limpa para frutificar é aquela que corta aqueles que parecem, mas não são. A palavra é a solução de tudo ou o problema de tudo. Depende de qual ponto de vista. A palavra. Quer ver um lugar muito cheio? Teve uma frase maravilhosa do pastor Eliseu Rodrigues, para um herege muito famoso do nosso Brasil, que é uma frase linda. Ele fala assim, olha, se a Bíblia for aberta na sua igreja, as portas vão fechar. E você quer ver um lugar, se está muito cheio, se as pessoas lá são de verdade ou não, abre a Bíblia. Mas abre a Bíblia sem medo do corte. Abre a Bíblia sem medo da limpeza, porque a palavra vai sair, ela vai limpar ou vai cortar. O problema não é nosso. Ela se encarrega de saber quem é quem. Irmão, é muito difícil, porque você acha mesmo que eu fico confortável? Estava falando com a minha mãe hoje. Eu não queria eu queria pegar outra palavra, ou a mesma palavra com outra conotação de domingo. Não era o que eu queria. Eu sei dos efeitos que causa uma palavra dessa.
E quando eu estava mencionando essa palavra, eu pensava em outras. Não, mas eu vou falar da mesma coisa em outra palavra, né? Vai ficar um pouco mais gostoso. O pessoal vai ouvir dando risada, vai entender. E o Senhor falou, não, é essa. Videira. Eu falava, mas Senhor, e se? Aí o Senhor falava no meu coração muito forte. Você só prega. A ferramenta não pertence a você. Quem usa a ferramenta é quem sabe quem corta ou quem ele limpa. O Senhor sabe quem é que ele corta ou quem ele limpa. O único problema é pregar o que a palavra diz. Agora, o corte é dele, a limpeza dele, e cabe a nós entendermos como a palavra vem, se irá nos limpar. Eu posso te garantir algo, aliás, eu posso talvez te lembrar algo. Às vezes a palavra da limpeza vai dar uma machucadinha, vai dar uma ferida, vai ferir o seu ego, vai te colocar um pouco para baixo, vai dar um chacoalhão em você, mas ela garante, ela vai te limpando para produzir mais, ela vai te limpando para dar mais luz, ela vai te limpando para melhorar você, ela vai te limpando para levantar você, ela vai te limpando para dar vida em você. A palavra que vem às vezes te fere é para te curar também, para fazer com que você dê fruto. Então não sei como a palavra te atinge hoje, como ela te atingiu no domingo, como ela vem te atingindo, talvez ela vem te confrontando, te colocando na pressão, te pressionando para melhorar. Às vezes não é confortável, às vezes é incompreensível, às vezes é doído, mas uma palavra é certa, é para que você dê mais frutos, é para que você cresça no Senhor, é para que você desenvolva no Senhor, é para que você pareça mais com os discípulos do Senhor, e o Senhor quer que você dê fruto. Mas permaneça em nome de Jesus. Só permaneça. Porque aqueles que não são limpos também são alcançados pela palavra. A diferença é o efeito. Ao invés de ser limpos, são cortados. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele pregava. E uma multidão abandonou Jesus. Não foi um ou outro, uma multidão. Irmão, se Jesus, que pregou a sua própria palavra, que é o que nós estamos fazendo hoje, foi deixado, abandonado, eu devo esperar honra e glória por repetir o que ele disse? Não! Mas uma coisa é certa: discípulo não vai, discípulo fica. Ramo não é cortado, ramo que produz bons frutos não é cortado, ele é limpo. Ramo que produz, às vezes dói, mas ele permanece. Por quê? Ramo só tem vida por conta do néctar que sai do tronco da videira. E a videira não é o altar. A videira não é o contrabaixo. Não é o teclado. Não é o que você está envolvido na igreja. A videira não são suas amizades que te levam para a igreja. A videira não é o que você produz no momento do culto. A videira não é o que você sonha em fazer na igreja. A videira é Jesus. A videira é Jesus. Enquanto você estiver injetado na videira, tem vida em você. Enquanto você estiver grudado na videira, tem vida em você. Tem néctar de vida em você. Tem algo de vida em você. O problema é deixar a videira. E tudo isso acontece por conta de uma única ferramenta. Palavra. A palavra é o que faz tudo. A palavra é o que faz tudo. A palavra é a lenha de um avivamento genuíno. Avivamento de verdade. Jeremias disse, né? Não é minha palavra como o fogo. Primeira coisa do fogo do ourife na prata é distinguir quem é quem. Amém ou não amém? Passou pelo fogo. Ixi, isso aí é crente de verdade. Esse aí é de verdade. Esse aí está suportando. Esse aí está indo além.
Esse aí tá aí. Olha o que acontece. Ainda tá lá, ainda tá indo, ainda insiste, ainda persiste. Distingue. Segundo propósito, nessa figura da prata no fogo, já sei quem é. Eu já sei quem é prata, quem não é. A prata, o falso evaporou, não é isso? A peça falsa evaporou, mas a prata persiste. Amém? A prata está ali ainda. Ainda está sujo, mas está ali ainda. Ainda está meio... Não reflete muito, mas ainda está ali. Ainda precisa de tratamento, mas ainda está ali. Ainda precisa melhorar, mas ainda está ali. Tá ali. Tem gente que vai olhar para nós aqui e vai falar assim, não, mas se fosse aquele lá, já não... Não, ainda está ali. É só questão de tempo para ir, mas ainda está ali. Não importa como esteja, não importa. É isso que é o conselho que eu tenho mais dado nos últimos dias. Não importa como seja, continue lá, continue indo, continue persistindo. O propósito é estar ligado à videira. Só não deixa de ir de jeito nenhum, porque o que te dá vida é aquilo que você não pode se separar de jeito nenhum. Agora o segundo propósito é limpar. Já sei que é prata, mas agora tem que purificar a prata. Aí pega. Porque crente que é pentecostal e gosta de fogo de verdade tem que suportar quando o fogo está doendo. Não é só quando o fogo enrola a língua, não. Não é só quando o fogo te deixa com tontura e você acha que é visão de Deus, não. É só tontura. Você não comeu nada salgado hoje, pressão caiu e você acha que está vendo um anjo. Não é, é vulto. É o pessoal da mídia passando na sua frente. Né, Fernando? Às vezes o pessoal da mídia dá uma pregada de peça. Você acha que você está vendo a luz de Miguel e é o flash. Que ele esqueceu de tirar do celular, o iPhone. Não é anjo. Falar que é pentecostal porque vê, porque viu, porque sentiu, porque Deus mostrou, porque ele... Não. Gosta de fogo, então suporta quando ele queimar, porque ele vai queimar. E se ele queimar, dói, hein? Se queimar, dói, hein? Quem tem verruga? Não precisa falar, não. Que coisa, pergunta besta, né? Eu tinha essa mão aqui, ó. Depois eu deixo vocês verem, tá? Mas ela é mais bonita hoje. Quando eu era adolescente, tinha verruga em todos os dedos. É nessa mão. Todos, cara. Eu não sei que eu apontei pro céu. Misericórdia. Nasceu verruga em todos. No dedo do meio, então, de ponta a ponta. Fui lá fazer a cirurgia. E é queimando, né? Pega um negocinho, quer dizer, pelo menos comigo foi assim. Pega um negocinho. É assim, Silvestre? Você também? O cara só deu as injeçãozinhas aqui. Só o cheiro de carne. Dói, hein? E depois? Doeu o fogo, queimou. Mas curou. Gostar do fogo fake? Ou do fogo que a gente acha que conhece é fácil. Agora, gosta do fogo? Quando ele começar a queimar, declara amor pelo fogo também. Declara que é pentecostal quando o fogo estiver te limpando. Porque o fogo tem por propósito te limpar. O fogo tem por propósito limpar você, melhorar você, fazer você crescer, tirar imperfeições. Então, depois de saber que é prata mesmo. A corrente é de prata, o anel é de prata. O ourives coloca no fogo para a prata perder as impurezas. É no fogo que a prata fica 100% prata. Sem sujeira, sem impureza. Sem nada que faça com que ela perca valor. Aquilo que tira valor da prata é tirado no fogo. Aquilo que tira valor de você é queimado no fogo. Você está reclamando que está doendo, é porque Deus está tirando aquilo que tira valor de você. Você está reclamando que não está confortável, é porque Deus está queimando aquilo que diminui o seu valor. É porque Deus está tirando aquilo que depreda a sua imagem, aquilo que tira, aleluia, a sua alegria de viver. Deus está limpando você, sua vida, o que há ao seu redor. Às vezes dói um pouquinho, às vezes queima um pouquinho, mas deixa eu te falar algo. Deus está devolvendo o seu valor enquanto está no fogo. Aí é pentecostal de verdade. Porque às vezes chora não é porque está cheio do poder, é porque está cheio de dor. Aí tem pentecostal que doeu, vai embora, que doeu, parou, que doeu, não vai para a igreja, que doeu, não cultua. Isso é tudo, menos apaixonado pelo fogo. E eu sei que é difícil, mas como que eu falo que eu sou apaixonado por uma coisa que me faz sofrer? Não, ela não te faz sofrer.
ela te faz bem, ela te faz limpo, ela te faz melhor, ela te melhora, ela te levanta, ela te dá saúde, o fogo te dá vida. Mas uma última palavra sobre o fogo. Aliás, sobre o fogo não, né? Sobre a figura da prata no fogo. Por mais que doa, há um tempo limite. O tempo do fogo vai passar também. O tempo da purificação vai passar também. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Fala, meu Deus, mas está demorando essa prova. Deus está limpando, mas uma palavra é certa. Tem uma hora que a prata alcança o seu estágio puro que Deus determinou. Nessa hora ele tira a prata do fogo. Agora é hora de ser aquilo que Deus criou você para ser. Há um tempo de acabar essa dor do fogo em nome de Jesus. Há um tempo de diminuir a dor que o fogo causa em você. Sabe por quê? Deus está trabalhando. Então, permita que Deus limpe você por completo, para que então você saia dessa provação, para que você viva na plenitude de tudo que o Senhor tem determinado para você. É verdade que a gente às vezes insiste com as impurezas. Sim ou não? Já sabemos o que não é de Deus, mas a gente se teima e não soltar. Hein? Sim ou não? Tem gente que sabe, e não é tentação. Tentação é aquilo que te tenta. Tem gente que tem amor pelo pecado, aí é diferente. Aí é diferente. Porque o diabo não precisa nem tentar. Acho que às vezes o diabo que surpreende. Já está aqui? Já voltou? Né? Aí a gente insiste, por quê? Porque nós queremos nós queremos viver o fogo, mas nós insistimos em continuar com a sujeira que o fogo precisa tirar. Mas a palavra tem essa intenção hoje aqui, de mostrar para você qual é o caminho correto, caminho efetivo de ter vida de verdade. A palavra, e só a palavra, pode fazer com que você viva um verdadeiro avivamento. O avivamento não começa com você. Ele começa com Deus. Ué, mas como assim? É com Deus. João, coloca aí, Silvestre, por favor. João 17. Nós falamos semana passada que para alcançar avivamento nós precisamos buscar santidade, amém? O que é santidade mesmo? O que é santificação? Quem lembra? Palavra, nós precisamos de palavra, hein? É o propósito ou é a intenção de nos separarmos, é o processo de separação. Santificação, santos é separado. Santificação é o processo de separação. E aqui está falando assim, olha. Aliás, semana passada nós falamos que dos passos, dos primeiros passos da ideia de vivermos avivamento é buscarmos santidade. Ou seja, sermos separados para Ele. Amém ou não amém? Sermos separados. E avivamento não começa com a gente, começa com Ele. Como assim? Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na Tua. Então não dá para nós nos santificarmos por nós mesmos. Não dá para você largar os vícios por você mesmo. Não dá para você largar a pornografia por si próprio. Não dá para largar o adultério por si próprio. Fornicação por si próprio. Prostituição sozinho. Começa dele. A santificação vem dele. Santifica-nos pela sua verdade. Na tua verdade. E qual é a verdade? A sua palavra é a verdade. Tem gente que fala, poxa, e toma cuidado, os adolescentes principalmente, vocês vão ver muita opinião de gente mais velha. Todo mundo tem opinião sobre igreja. Todo mundo tem opinião sobre igreja.
sobre qual igreja, sobre palavra, sobre pastor, sobre pregação, sobre as coisas que devessem acontecer na igreja. Mas nunca foram santificados pela verdade. Tem gente que nunca abandonou, nunca conseguiu, nunca deu espaço para a santificação do Senhor e vive há muito tempo em adultério. Mas quer saber qual é, ou quer mostrar para os outros que sabe qual é a forma certa que o outro tem que viver o seu casamento. Mas como, se você não conhece? Porque só o que santifica mesmo? É a palavra, né? Como você sabe o que te torna santo se você não conhece a palavra? Hein? Domingo a palavra foi um pouco robusta, né? Vamos dizer assim? Foi ou não? Hã? Lenha, né? Chicote. Como você sabe o que é pecado ou não? Hã? Como você sabe se o fogo é estranho ou não? Se você não lê, se você não estuda, se você não ouve pregação. A gente começou e eu sempre incentivei, irmão, traz Bíblia, traz caneta, traz papel, anota. Estou vendo adolescente com caneta na mão, a Bíblia aberta, e eu falo e escreve. E tem gente que se eu falar 2 horas aqui, sair, o que eu falei depois lá? Ixi, é que nessa hora eu estava no manto. Como que você vai buscar avivamento? Que o avivamento só é preenchido com palavras se você não abre os ouvidos e não gasta, não investe seu tempo com a Bíblia aberta. As respostas, acabei de falar, a solução para todos os problemas, todos os problemas, está na palavra. Todos. Ah, não é todos. Está aqui. O problema é, você está disposto a ler? Você lê? Você busca? Ai, meu Deus. Esse dia eu preguei aqui sobre Davi, aí teve alguém que falou assim para mim, nossa, meu Deus, é muito louco isso, né? Que legal, que top. Eu não sabia. Meu Deus, o Martim tem que dar aula para as pessoas. Eu não quero parecer prepotente. Mas, irmão, a sua primeira paixão na igreja, ou em qualquer igreja evangélica, tem que ser a Bíblia. A Bíblia. Você tem que pegar amor. Ah, beleza, pega a capa lá, uma capa bonita, uma Bíblia de... Tá bom, não importa, mas leia ela em nome de Jesus, porque senão você está só sendo religioso. O que nos santifica, o que dá vida para nós, é a palavra do Senhor. Lembra quando Pedro falou, Senhor, não vou embora, o Senhor pode até me mandar, mas eu vou atrás de você, porque para onde eu irei se só o Senhor tem palavra? Pedro podia ter falado outra coisa. Para onde eu irei, se só no Senhor, se só com o Senhor eu tenho visão, se só com o Senhor eu faço milagre, se só... Não! Para onde eu vou, se só no Senhor tem palavra de vida? Igreja avivada de verdade é uma igreja que abre a Bíblia. E Deus tem nos incomodado, tem me incomodado no caso, né? E nós vamos passar por um tempo de muito devocional, de formação bíblica neste lugar. E vai ser um tanto que em algum momento ou outro, até meio... Muito. Porque senão, nós vamos viver como a maioria vive. E a maioria vive assim. A maioria não vai entrar no céu, inclusive. A palavra diz. Por isso que a porta é... Porque a maioria não vai. Mas senão nós vamos viver como a maioria. Tem gente que nem Bíblia, irmão, em nome de Jesus, se você não tem Bíblia, me avisa. Com amor, de repente você tem vergonha, mas pode falar no... Amor, pela Bíblia. Nós precisamos ter amor pela Bíblia. E às vezes, tem duas coisas, às vezes eu prego,
E eu falo de coisas tão simples, e eu percebo que a maioria não sabe. Isso me constrange. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu tenho que aconselhar, direcionar, ou até exortar alguém numa mesa. Não adianta. É isso que eu estou dizendo. Não adianta. Não adianta eu sentar com você e citar um monte de versículo bíblico. Você não sabe. Quando eu falo você, não necessariamente é você que está aqui. Amém? A pessoa em questão. Por exemplo, se eu falar sobre a fofoca, seis coisas o Senhor odeia e a sétima ele abomina. Provérbios. Mas não adianta, se a pessoa não lê Bíblia, ela não, é só uma opinião. Que mal tem? Eu estou conversando com meu amigo, ele é meu melhor amigo, pô. O fato de eu falar dos problemas dela, quando eu estou na minha casa conversando com meu amigo, qual o problema? O problema é que você vai pro inferno. E não é minha opinião. É a Bíblia. Mas se você não ler a Bíblia, vai parecer a minha opinião. E um pastor não pode ler de opinião. Eu tenho que aconselhar você com o quê? Com a palavra. 6 coisas o Senhor abomina. 7. 6 coisas ele odeia. 7 ele abomina. E a 7 é o quê? Aquele que levanta contenda contra o seu irmão. Aquele que levanta mal falatório contra o seu irmão. Lembra qual foi o pecado de Miriam e Arão? Com Moisés? Miriam era o que mesmo? Era o que? Grita alto aí. Profetiza. Miriam era braba. A irmã mais velha de Moisés. Arão era o quê? Sacerdote não. Sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? O chefe. O brabo. Juntou, presta atenção, o pastor mais top da época, o pastor mais brabo, o único que tinha autorização de entrar no Santíssimo Lugar, o único, com a profetisa, a maior profetisa de Israel, a maior de todas. Pra quê? Pra tomar um chá com bolacha de maisena. Tem aí? Ninguém me serviu o café. E pra falar de quem? Do irmão mais novo, que era gago, casado com a negra da Etiópia. E a conversa tipo assim, ó. Ai, pera. Fofoqueira. Então, menina. Deus me livre de fofoca. Não sai daqui, hein? Mas, por que só Moisés pode casar com outra raça e nós não? Por que ele acha que Deus fala mais com ele do que comigo? Eu sinto no meu coração, eu também sou profetisa. Eu não estou inventando não, irmão. Vai lá, Números 10. Por isso que é bom ler Bíblia, porque não parecer que o pastor está jogando indireta. Só vai achar que é indireta quem não lê Bíblia. Eu também sou profetisa. Aliás, eu sou profetisa antes dele, porque eu sou mais velha. Eu cheguei primeiro que Moisés. Nem falar ele sabe. Aí Arão falava, é verdade, nem falar ele sabe. Porque Deus precisou colocar eu do lado dele. Por que ele acha que pode dar ordem para nós? Sabe que aquela conversa, sabia que não vazou? Não teve print vazado. Aquela conversa lá não teve... Ninguém escutou atrás da porta. Só que tinha um Deus que, como foi dito na semana passada, que assenta no alto e sublime trono, que também estava dentro daquela tenda, cheio de demônio, e com um sumo sacerdote e uma profetisa. E aí Deus apareceu para os dois e falou assim, ó, vem cá os dois, que agora eu quero conversar com vocês. Já que vocês estão querendo me ouvir, vão ouvir agora. Chamou Moisés e os dois. E falou, deixa eu falar um negócio para vocês dois, perto de Moisés. Se tivesse, olha o que Deus fala. Se tivesse profeta em Israel. Deus já descartou já. Você acha que essa não é nada. Se tivesse, eu falaria em sonho ou em visão. Se tivesse, porque você não escuta. Mas com ele é diferente. Com ele eu falo face a face. Ele ouve a minha voz.
Vocês acham que sabem por quê? Você está o tempo todo, você entra no Santíssimo, você queima a lenha lá dentro, você fala pro povo, você acha que está funcionando e acha que eu estou com você só porque faz. Mas ele gasta tempo comigo, sozinho no monte. Ele não me conhece, ele me ouve. Com ele é diferente. Aí sai daquele local, Miriam cheio de lepra, Arão sai envergonhado, Miriam tem que sair de dentro da sua casa, da sua família, Miriam vai ficar sozinha, aí Arão tem que ir com vergonha, falar com Moisés. Desculpa aí, perdoa, né? Me perdoa aí. Mas faz um favor, ora pela Miriam lá, vai. Deus só vai curar se você orar. Aí vai Moisés. Orou, Miriam curou, voltou. Você viu? Eu estou falando isso aí por quê? Quem é que sabia que a fofoca tinha esse peso na Bíblia? A ponto de Deus matar alguém porque alguém começou a falar mal de outro. Quem? Ah, não! Tá vendo como é ruim não ler a Bíblia? E vai parecer que o pastor fica aumentando. Tiago diz que tem um órgão do nosso corpo que é considerado um dos menores. Mas esse é o órgão que tem poder, só ele, sozinho, de tocar fogo numa floresta inteira. No 3, hein? Qual é esse órgão? 1, 2, 3. A língua. A língua. Cuidado com a sua mesa. A sua ou a mesa que você se assenta. Cuidado da palavra que você profere sobre alguém. Você está deixando claro, pode ter tudo em você. Todo tipo de santo. Menos um, que é o verdadeiro. Porque o Senhor não habita em templo imundo. E a sua língua é imunda muitas vezes. A sua língua é ferramenta do diabo. Mas como você sabe disso? Você não lê Bíblia. Você entende lá? Se a gente não lê a Bíblia, a gente vai ficar vivendo de coisas que os pastores falam. E Jesus não quer que você, toda vez que venha para o culto, saia pulando. Isso é gostoso, é legal. Jesus quer que você entre no culto e saia transformado. Entre no culto e saia transformado. Entra no culto e saia transformado. Entra no culto e saia mais verdadeiro. Entra no culto e saia uma pessoa mais honrosa, uma pessoa mais de verdade, uma pessoa mais amável, uma pessoa com um coração melhor, uma pessoa que não perdoava, agora perdoa, uma pessoa que era orgulhosa, agora é humilde, uma pessoa que era mentirosa, mas agora expressa a verdade. Jesus quer que você seja transformado, seja em choro, seja sem chorar, seja com língua estranha, seja quieto, mas você precisa viver avivamento. Não é incomum. Quem está na igreja há 5 anos? Levanta a mão, pelo menos. Vai, irmã. Eu te conheço há 7. Quem levantou a mão dos adolescentes aí? Ninguém? Alguém ia levantar, né? Ninguém? Mas só isso? Quem está mais de 10? Eu vou chegar no limite. Tá tudo bem, não vou expor a idade, beleza? Quem está mais de 15? Mais de 20? Mais de 30? Chega. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples aqui. Quem já viu uma mulher de igreja orar muito para o seu marido se converter? Nesse tempo todo. Olha que pensa. Muita gente. E a maioria delas eram mulheres de Deus. Amém ou não amém? Mas tem algumas figuras no meio dessas mulheres aí também. Eu já vi, eu não vou perguntar porque eu imagino que você já viu também, mulheres que orou por muito tempo pelo seu marido que não ia para a igreja. Mas o seu marido odeia a igreja. Odiava aquele pastor da igreja. Por que se ele não vai? O homem não vai para a igreja, como que ele pode não gostar do pastor? O homem não vai para a igreja, como ele pode não gostar da irmãzinha Francisquinha, que ele nem sabe que existe, só sabe que tem alguém chamado Francisquinha que ele odeia. Aquela mulher é difícil. Você já viu? Não, mas eu sei que ela é difícil. Aí você vai perguntar, por quê? Porque na minha casa só falam mal dela. Toda vez que a mulher chega do culto,
Às vezes até falando língua estranha, mas falando mal de alguém. Eu já vi gente que ficou um tempão com o marido. Meu marido tem que aceitar Jesus. Mas a língua, ó, chicote das pessoas na igreja, em casa. Falava mal do pastor, falava mal da irmãzinha, falava mal do ensaio, do congresso, de não sei quem. Vai se converter como? Língua de trapo. Se você não viveu o avivamento, como você quer levar vida para dentro da sua casa? Se a sua língua é um transporte de morte, é um transporte de sangue. Mas hoje Jesus quer transformar você, transformar mim, através da palavra. Porque quando nós chegarmos em alguns lugares, não é o nosso canto que vai impressionar, não é a minha forma de pregar que vai impressionar, é a verdade que sai da minha boca, é a honestidade que eu tenho no coração, é a demonstração de humildade que eu tenho pelas pessoas. Isso sim vai converter as pessoas que estão na sua casa. Vou olhar para você e falar, você está diferente mesmo. Antes você era mais bruto, agora está mais simples. Antes você era mais ignorante, agora está mais amável. Antes eu te pegava em muitas mentiras, mas agora você fala a verdade. Isso tudo sabe o que é? É avivamento através da santa palavra de Deus. A palavra está entrando, está transformando. Aquele que lhe tinha orgulho demais agora perdoa. Aquele que antes não tinha medo de falar, agora tem coragem de chegar e falar, me perdoa, eu amo Jesus, eu te amo. Só a palavra faz isso. Esse milagre eu quero ver viver. Esse milagre eu quero ver. Aí depois de muitos anos o homem se converte. Aí vai a linguaruda lá. Jesus ouviu minha oração. Ouviu nada. Jesus ouviu a oração da mãe, dos irmãos dele. Falou, Senhor, apesar do Satanás que dorme do lado dele, Pai, salva ele. E é por isso que às vezes muitas pessoas não se convertem. A única referência que ele tem é o irmão que senta na igreja, que nunca abriu a Bíblia para aprender. É por isso que tem vizinho ou pessoas que falam assim, para a igreja eu não vou não. Por quê? Você é louco? Ser igual a ele? Vou nada. Fazer o que lá? Entende? Pastor, o que tem a ver tudo isso? Avivamento é o quê? Dar vida de novo. Ter vida de novo. Levar vida para onde você estiver. E você só consegue fazer isso através da palavra. A palavra é o que vai te manter de pé. Eu quero finalizar assim. Rodrigo Silva é um arqueólogo, né? É bem famoso no Brasil. Ele é adventista, mas ele tem um trecho de um podcast que ele fala sobre a Bíblia, defendendo a Bíblia, que eu acho muito lindo, assim, muito louco. Por que a Bíblia, você acha que a Bíblia é de verdade e os outros livros não? Tipo, Crônicas de Nárnia, ou, sei lá, Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis. Aí ele fala, pega lá o Senhor dos Anéis, joga lá no meio da cadeia e vê quantas vidas vai transformar. Mas eu posso te apontar dezenas, centenas e milhares de pessoas que achou uma Bíblia na cadeia e foi transformado pela palavra que continha. Porque não é necessariamente a escrita, mas o poder que ela carrega. Quem roubava e não rouba mais, faz isso porque a palavra diz. Quem traía e não trai mais, deixou de fazer isso porque a palavra diz. Quem tem coragem de chegar no outro e falar, me perdoa, por favor, em nome de Jesus, me perdoa. Eu não quero me justificar. O simples fato de você se magoar comigo já é o suficiente para entender que eu errei com você. Só faz isso quem é atingido pela palavra. Qualquer coisa que nós tenhamos dificuldade de viver é justificativa para que a palavra não tenha feito efeito ainda na nossa vida. Eu sei que isso é comprometedor, porque pode falar sobre mim também. Aliás, fala sobre mim também. Mas qualquer coisa, qualquer uma, eu falar assim, ó, com isso eu não sei lidar. É claro, a palavra não transformou isso ainda. Eu estava conversando com a minha esposa, e nós ficamos discutindo lá, né, brincando. Nessa parte é discutindo, brincando. Sei lá, se acontecesse, você ia me perdoar? Né? Não tem, que casal que fala isso? Se eu traísse você ia me perdoar?
que nós viu, né? Aí vai aparecer no Instagram lá alguém que aconteceu não sei o que, e perdoou, sei lá o que. Sempre tem, todo mundo já se perguntou isso aí ou não? Não? Só eu e ela, né? Tá bom. Aí ela fala assim, eu vou caguetar, peraí. Eu não consigo. Eu não ia conseguir, já tô avisando. Aí ela falou, e você? Ela falou assim, o problema é que eu tenho. Aí que tá, o problema é que eu tenho que perdoar. Mas consegui, não sei. Eu tenho que. Não, perdoar, aí vai começar aquele negócio, né? Que a nossa humanidade tenta negociar com a Bíblia. Peraí, ó, perdoar, e aí não é a segunda chance. Não, perdoar e não continuar igual? Perdoar e não dar segunda chance? Perdoar e se separar? Como assim? Perdoar e... Eu não tô falando só de casal, não. Eu perdoo, irmão, mas atravessa do outro lado da rua, cada um no seu canto. Que perdão desgraçado é esse, irmão? Porque não é o perdão de Jesus. Por exemplo, no caso de marido e mulher, o perdão genuíno só vai ficar porque se a outra parte não quiser. Porque o que prova o principal cristão da história aí, não é quem traiu se arrepender, é quem foi ofendido perdoar. O reino é comprometedor demais. Você se coloca no lugar do ofendido e você está enganado. Agora você tem que perdoar, senão você não é o cristão. Olha o que Jesus faz com a gente. Então eu perdoei, mas ela não quis ficar comigo. Ufa, ainda bem. Agora, se ela quiser ficar comigo, eu tô ferrado. Você entende? Porque não há perdão sem continuidade de relacionamento. Como assim, pastor? Jesus já te perdoou? Amém ou não amém? E ele falou o que pra você? Sai fora que eu não te dou segunda chance. Foi isso? Aí que tá, porque a régua não é você, a régua é ele. Então você vive o fogo dele, a santidade dele, o manto dele, mas a referência dele não é sua, não é ele? Então você não perdoa como ele, mas quer o fogo dele. Então você não ama como ele, mas quer o manto dele. Então você não ama como ele, mas quer a sensação que ele dá. Não! Pentecostalismo, avivamento de verdade é a palavra transformando. A lenha de um genuíno avivamento é a palavra. Então hoje você volta para sua casa sabendo, eu tenho que pôr lenha no meu avivamento. Eu tenho que pôr lenha nesse fogo. Eu tenho que pôr lenha nessa chama que consome. Eu tenho que pôr lenha nesse fogo que eu não quero que se apague. Eu tenho que pôr lenha. Como você vai fazer isso? A Bíblia aberta, a Bíblia aberta. Se quiser fazer isso com o joelho no chão, faça. Mas a Bíblia tem que estar aberta. Sabe por quê? Minha vida dor. Vai ter uma hora. Você saiu do fogo, não saiu do fogo? Saiu do fogo, sim ou não? Ficou purinho já, prata brilhando, coisa linda. Mas você não morreu? O que significa isso? Vai voltar pro fogo. Por quê? Sujou de novo. Misturou com quem não devia, presta atenção, nós estamos encerrando. Sentou com quem não devia. Ouvido corrompeu quando não devia. É, mano, Flávio. Coisa de adolescente, mas não esses. Esses são lindos demais. Eles não erram assim. Só eu errava assim. Só nós. Quem já foi adolescente teve raiva de alguém que você nunca conversou? Porque alguém do futebol não gostava, alguém do skate não gostava, alguém do rolê não gostava, você tem um ódio mortal do mano da rua de cima que você nunca trocou ideia. Mas não gosta daquele maluco não. Por quê? Não sei, mas eu não gosto. A mesa fez isso com você. Até que um dia você vai jogar bola na quadra, cai no mesmo time que o mano lá, a maior dupla de todas. O maluco é da hora, velho. Pô, sangue bom, você é louco. O maluco me conheceu, me chamou pra jogar videogame com ele, fizemos uma amizade, parceiro demais. Aí falou, por que eu tinha raiva desse cara? Isso é coisa de adolescente, só que a gente cresce. E essa mania continua. Às vezes você tem... Lembra? Isso acontece na família também, né? Tem o primo, a prima, o tio, tia, que casa com alguém que não é do nosso sangue. E essa pessoa sempre vem reclamar, né? E nós pegamos raiva desse cara. Esse cara não é da hora, não. Por quê? Porque minha tia, meu tio, meu primo, minha irmã fala muito mal dele. Muito mal dele.
Só que a gente só ouve, até o dia que a gente senta no churrasco, esse cara não é chato, não é zoado assim não, velho. Por quê? Porque a mesa fez isso com você. O problema é que isso chega na igreja também. Aí que tá. As mesas, elas não só nos direcionam para o mal ou para o bem, mas elas também moldam o nosso caráter, para o mal ou para o bem. Uma vez eu fui no pastor. Fui no pastor uma vez, Dan. Vou confessar para vocês um pecado. Faz tempo isso. Muito tempo. Pastor, quero sair. Entrei chorando. Tava mais crescidinho, mas ainda era um menino. Tô saindo, quero sair. Por quê? Porque eu não tô concordando. Não sei o quê. Não quero. Chorar. Você é um bobo. Quero sair. Eu não quero ficar. Eu acho injusto. Porque você não tá fazendo comigo. Parecia a Chiquinha chorando, não é? Porque você eu quero sair porque quando você me... Aí ele falou, você quer sair da igreja? Não quer? Quero. Tô indo embora. Aí ele falou, tá bom. Eu vou falar 5 minutos. Depois, se você quiser, você pode ir embora. Eu te abençoo. Aí ele falou assim, ó. Depois que você começou a andar com essa pessoa aqui, ó. Ele falou, citou nome. Você começou a andar, visitar a casa dele. Você parou de pregar. Você começou a se afastar de mim. Eu não era mais sua referência. Você começou a entender como as coisas são ruins, não entendeu, não foi? Eu sei como é. Sair de um culto para ir na casa dessa pessoa, eu sei como é, eu entendi. Mas saiba de uma coisa, você vai sair, eu vou estar aqui por você, no outro dia essa pessoa não lembra mais de você, e tudo que ela queria, ela conseguiu. Tirar você da igreja, porque ela não concorda e não tem coragem de falar para mim, então ela mandou você, ela conseguiu te enganar. Eu fiquei com uma vergonha, porque ele citou o nome, citou os lugares que eu sentava. Eu falei, como você sabe? Aí ele falou, você vai sair? Eu falei, depois. Aí eu, né, com vergonha, voltei para casa, chorei em casa de vergonha. Procurei o pastor na Santa Ceia. Você me perdoa? Porque a mesa, ela te cura, mas ela te corrompe também. E a palavra de Deus, ela é responsável para mostrar que quais mesas você deve estar, quais amizades você deve andar, como você deve se comportar e com quem especialmente você não deve falar. Mas se nós não abrirmos a Bíblia, vai parecer retórica isso aqui. Só. Mas a Bíblia diz isso sobre você. Diz isso sobre nós. As más conversações não são as más pessoas. Presta atenção, a Bíblia não fala que são as más pessoas que corrompem os bons costumes. Não são as más pessoas. São as más conversações. Então vai ter dia que você vai estar na sua casa. A sua mãe vai começar a falar do seu irmão. Aí você fala, é meu irmão, mãe. Dá uma segurada, né? Porque a sua mãe é uma boa pessoa, mas a conversa é má. Entendeu? Vai ter um dia que você vai estar no meio dos parentes. São boas pessoas. Mas você viu lá, mano, trocou de carro. Deve estar mexendo com coisa errada, hein? De novo. A pessoa não é ruim, não. Mas a conversa é. E vai ter um dia que vai chegar dentro da igreja. Você viu? Pastora, isso é blusa de... Nossa, né? Não é sobre ser mal pessoa. A conversa que é ruim. E Jesus quer transformar você em uma pessoa cheia de vida. E para isso você precisa abrir a palavra, que é a lenha para esse avivamento. Que é a lenha para esse avivamento. Você vai voltar para sua casa hoje com um desejo absurdo de viver algo sobrenatural que você nunca viveu. E você não precisa ligar hoje, você não precisa ligar numa vigília online de ninguém. Você não precisa ir na casa da Maria que revela, não precisa. Abre a Bíblia.
Abre a Bíblia. Começa aí e fala, eu vou ler isso aqui até entender o que o Senhor quer de mim. E deixa o Senhor moldar você através do fogo. Ele é fogo consumidor. A palavra é fogo consumidor. Ele quer transformar você. Ele quer melhorar você. Isso você vai conseguir saber através do quê? Da palavra. Feche seus olhos, baixe sua cabeça aí. Eu quero orar para nós encerrarmos.